Imaginem a nave Batuta navegando silenciosamente pelos abismos intergalácticos, muito além dos braços espirais da nossa Via Láctea, aventurando-se onde a luz das estrelas se torna um mero sussurro na escuridão profunda. Não há janelas de vidro aqui, apenas sensores que bebem a radiação tênue do vácuo, e os motores, outrora rugindo, com a fúria de sóis controlados, agora dormem. A nave é um grão de poeira metálica, flutuando em um oceano de nada. Um monumento solitário, à curiosidade humana, lançado contra a escala esmagadora do cosmos. À medida que a Batuta se afasta de qualquer aglomerado galáctico, a tripulação, ou talvez a consciência artificial que pilota esta embarcação, depara-se com a característica mais óbvia e aterrorizante do universo: a escuridão. Parece trivial observar que o espaço é escuro. Aceitamos a noite como o pano de fundo natural da existência, o quadro negro onde a realidade desenha seus pontos de luz. Mas para um físico, ou para um viajante nesta solidão interestelar, a escuridão é um escândalo. É uma anomalia que desafia a intuição mais básica sobre a natureza da eternidade. Durante séculos, a humanidade olhou para cima e presumiu que o universo era estático, eterno e infinito. Isaac Newton imaginou um cosmos sem fim para evitar que a gravidade colapsasse toda a matéria em um único ponto central. Mas se o universo fosse verdadeiramente infinito, estendendo-se para sempre, em todas as direções, e se fosse povoado por estrelas por toda a eternidade, então, para onde quer que a nave Batuta apontasse seus sensores, sua linha de visão deveria, inevitavelmente, terminar na superfície de uma estrela. Pensem numa floresta densa e sem fim. Se caminharmos por ela, não importa para onde olhemos, nossa visão será bloqueada por um tronco de árvore. Se a floresta for infinita, não haverá lacunas. O horizonte será uma parede contínua de madeira. Da mesma forma, num universo infinito e eterno, o céu noturno não deveria ser negro. Deveria ser uma tapeçaria ofuscante de luz, tão brilhante quanto a superfície do sol, sem nenhum ponto de escuridão para nos oferecer refúgio. A noite deveria ser branca. O calor seria insuportável, fervendo os oceanos da Terra e vaporizando a nave Batuta em instantes. No entanto, a janela é negra. O frio é absoluto. Este enigma, conhecido como o paradoxo de Olbers, nomeado em homenagem ao astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers, que o popularizou no século XIX, é a primeira pista forense deixada na cena do crime da criação. A escuridão não é apenas a ausência de luz. Ela é uma prova física. É a sombra projetada pelo próprio tempo. A escuridão nos conta que o universo não é o que pensávamos que fosse. Ela sussurra que o cosmos não é eterno. Ele teve um nascimento. Quando a Batuta observa o vazio, ela está olhando para uma máquina do tempo. A luz viaja a uma velocidade vertiginosa, 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade máxima da causalidade, o limite absoluto de quão rápido uma informação pode se mover através da estrutura da realidade. Mas o espaço é vasto. A luz da Lua leva 1 segundo para chegar à Terra. A do Sol, 8 minutos. Quando olhamos para a galáxia de Andrômeda, a vemos como era há 2,5 milhões de anos, quando os primeiros ancestrais humanos ainda aprendiam a caminhar nas savanas africanas. Portanto, olhar para longe é olhar para o passado. A resolução do paradoxo de Olbers reside no fato de que o universo não existe desde sempre. Ele teve um início violento e quente há cerca de 13,8 bilhões de anos. Como o universo tem uma idade finita, a luz das estrelas mais distantes simplesmente ainda não teve tempo suficiente para chegar até nós. A nave Batuta
flutuando no vazio, não vê uma parede de luz porque a luz de além do horizonte cósmico ainda está a caminho, correndo através do abismo, mas incapaz de completar a jornada dentro da idade atual do universo. Mas há uma segunda camada nesta história, uma verdade ainda mais inquietante que a Batuta descobre ao analisar o espectro da pouca luz que captura. O universo não é uma caixa estática, onde as galáxias estão penduradas como lanternas imóveis. O próprio tecido do espaço, o palco onde esta peça é encenada, está se esticando. O espaço entre as galáxias está se expandindo, empurrando os aglomerados para longe uns dos outros. Imaginem a luz não como uma partícula disparada como uma bala, mas como uma onda se propagando na superfície de um lago. Se a superfície do lago começar a se esticar enquanto a onda viaja, a própria onda será alongada. Seus picos e vales ficarão mais distantes uns dos outros. Na física da luz, alongar a onda significa mudar sua cor. A luz azul, com suas ondas curtas e energéticas, é esticada para o verde, depois para o amarelo, para o vermelho e, finalmente, para o infravermelho e as ondas de rádio, invisíveis aos nossos olhos humanos. Isso é o desvio para o vermelho cosmológico. A luz das estrelas mais distantes e antigas, aquelas que poderiam preencher as lacunas escuras do céu de Olbers, foi tão esticada pela expansão do espaço durante sua jornada de bilhões de anos que deixou de ser luz visível. Ela se tornou um fantasma de calor, uma radiação fraca e fria. A energia foi diluída pela expansão implacável do vazio. Assim, a escuridão da noite é causada por duas fronteiras intransponíveis. A primeira é uma fronteira no tempo. O universo não é velho o suficiente para ter enchido o céu de luz. A segunda é uma fronteira no espaço. A expansão do cosmos roubou a energia da luz antiga, transformando o fogo primordial em sombras frias. A nave Batuta navega, então, dentro de uma bolha. Chamamos isso de universo observável. É uma esfera de causalidade centrada no observador, cujo raio é determinado pela distância que a luz pôde percorrer desde o início dos tempos. Imaginem um marinheiro no meio de um oceano vasto e sem fim. Ele sobe ao mastro mais alto e olha ao redor. Ele vê um horizonte circular, uma linha onde o mar encontra o céu. Para o marinheiro, o mundo visível termina ali. Mas ele sabe, com certeza absoluta, que o oceano não acaba no horizonte. Há mais água além, mais ondas, talvez outras ilhas e tempestades, mas elas estão causalmente desconectadas dele naquele momento. A luz daquelas regiões distantes não alcançou seus olhos. Nós somos esse marinheiro. A Terra, ou a nave Batuta, é o nosso mastro. A borda do universo observável não é uma borda física, como um penhasco onde o espaço termina e o não ser começa. É um horizonte de tempo e luz. Se a Batuta pudesse se teletransportar instantaneamente para a borda do nosso universo observável, para aquela fronteira a 46 bilhões de anos-luz de distância, o que a tripulação veria? Encontrariam uma parede? Um sinal de fim da estrada? Não. Se estivessem lá agora, veriam um universo muito semelhante ao nosso. Veriam novas galáxias, novos aglomerados de estrelas que são invisíveis da Terra. E, olhando para trás, na direção de onde vieram, a Via Láctea teria desaparecido na escuridão, perdida além do horizonte deles. Eles estariam no centro de sua própria bolha observável, cercados por um novo conjunto de estrelas, com um novo horizonte limitando a visão deles ainda mais adiante. Mas o que existe além desse horizonte? Se pudéssemos ver além da cortina de escuridão, o que encontraríamos? A teoria cosmológica padrão sugere que o universo é muito maior do que a parte que podemos ver.
talvez infinitamente maior. As medições da curvatura do espaço sugerem que o universo é plano, ou quase plano, com uma margem de erro minúscula. Um universo plano, na geometria de 4 dimensões do espaço-tempo, implica que ele pode se estender infinitamente. Se o universo for verdadeiramente infinito, as implicações são vertiginosas, beirando a loucura metafísica. Em um espaço infinito, com matéria distribuída aleatoriamente, qualquer arranjo de partículas, por mais improvável que seja, deve eventualmente se repetir. Isso significa que muito além da borda do nosso horizonte, além do alcance dos sensores da batuta, pode haver outra Via Láctea, outra Terra, outro você, lendo estas palavras neste exato momento. A infinidade não permite a singularidade, ela exige a repetição. Mas voltemos à nossa nave solitária. Enquanto ela perscruta o escuro, seus instrumentos captam algo que não é estrela, nem galáxia, nem vácuo perfeito. Vindo de todas as direções, com uma uniformidade quase perfeita, há um brilho fraco na frequência de micro-ondas. Esta é a radiação cósmica de fundo. É a luz mais antiga do universo, liberada 380 mil anos após o Big Bang. Antes desse momento, o universo era uma sopa quente e densa de plasma. Um nevoeiro de prótons e elétrons que espalhava a luz como faróis num nevoeiro espesso. O universo era opaco. Mas quando o cosmos se expandiu e esfriou o suficiente, os elétrons se uniram aos prótons para formar os primeiros átomos de hidrogênio neutro. De repente, o nevoeiro se dissipou. A luz foi libertada. Aquele flash de liberdade viajou pelo espaço por 13 bilhões de anos. A expansão do universo esticou aquele brilho laranja quente original até transformá-lo nas micro-ondas frias que banham a fuselagem da batuta hoje. Quando olhamos para essa radiação, estamos olhando para a verdadeira borda visível. Estamos vendo uma parede de fogo que esfriou. Não podemos ver além dela com luz, porque antes dela, o universo não era transparente. É uma cortina impenetrável, a superfície da última dispersão, o limite final da nossa arqueologia visual. Contudo, a fronteira do universo observável não é apenas uma limitação do passado, é uma sentença sobre o futuro. A expansão do universo não está apenas continuando, ela está acelerando. Uma força misteriosa, que chamamos de energia escura, está empurrando o espaço, criando mais vácuo a cada segundo. As galáxias distantes que vemos hoje perto do horizonte estão sendo arrastadas para longe de nós a velocidades que ultrapassam a da luz. Isso não viola as leis da física, pois não são as galáxias que se movem através do espaço mais rápido que a luz, mas o próprio espaço entre nós e elas que está sendo criado nessa taxa. É como correr em uma esteira que se alonga mais rápido do que podemos correr. Isso significa que há uma borda além da qual nunca poderemos ir, e eventos que nunca poderemos ver. Há galáxias que já emitiram a luz que veríamos daqui a bilhões de anos, mas devido à expansão acelerada, essa luz está lutando contra uma correnteza de espaço que flui contra ela rápido demais. Essa luz nunca chegará à nave batuta. Aquelas galáxias estão, para todos os efeitos práticos, desconectadas da nossa realidade para sempre. Elas saíram do nosso horizonte de eventos cósmico. Estamos vivendo em um momento privilegiado da história cósmica. Ainda podemos ver as galáxias vizinhas e o brilho do Big Bang. Mas, em um futuro distante, daqui a bilhões de anos, a expansão terá empurrado todas as outras galáxias para além do horizonte visível. O céu noturno será verdadeiramente escuro, vazio de tudo, exceto das estrelas da nossa própria galáxia.
que terá se fundido com as suas vizinhas locais. Astrônomos daquele futuro distante olharão para o céu e não verão nenhuma evidência da expansão, nenhum sinal do Big Bang, nenhuma outra galáxia. Eles pensarão que vivem em um universo ilha, estático e solitário, cercado por um vazio eterno. Nossos registros, se sobreviverem, serão lidos como mitologia, contos de uma era dourada, onde o céu estava repleto de ilhas de luz. A nave Batuta, portanto, navega não apenas através do espaço, mas através de uma janela de oportunidade que está se fechando lentamente. A escuridão que ela enfrenta não é apenas a ausência de luz, mas a premonição de um isolamento final. O paradoxo de Olbers nos perguntou por que o céu é escuro. A resposta nos revelou que o universo teve um começo e está crescendo. Mas a mesma física que resolve o paradoxo nos condena a uma solidão futura. A borda do universo não é um lugar físico onde podemos tocar uma parede. É um horizonte dinâmico, uma fronteira que define o que é conhecível e o que está perdido para sempre no fluxo da expansão. E se o universo observável é apenas uma bolha minúscula numa espuma infinita de outros universos, de outras bolhas se expandindo em um multiverso vasto e incompreensível? Se a nossa borda é apenas o começo do território de outra pessoa? Enquanto a Batuta desliga seus sensores para conservar energia, flutuando na direção desse horizonte inalcançável, resta a pergunta que assombra cada fóton que morre no frio do espaço intergaláctico. Se o que vemos é finito, mas o que existe é infinito, qual é o significado de sermos testemunhas de uma fração tão pequena da totalidade? Nas alturas geladas da Califórnia, onde o ar é rarefeito e o silêncio é quebrado apenas pelo gemido das engrenagens metálicas, um homem sentava-se sozinho na escuridão. Era a década de 1920 e o topo do Monte Wilson abrigava o maior olho que a humanidade já havia voltado para os céus, o telescópio Hooker, de 100 polegadas. Edwin Hubble, com seu cachimbo sempre presente e uma postura que lembrava mais a de um pugilista do que a de um astrônomo, passava noites inteiras tremendo no frio, guiando o telescópio para capturar fantasmas de luz em placas fotográficas de vidro. Naquela época, a arquitetura da realidade era considerada uma certeza reconfortante e absoluta. Acreditava-se que a Via Láctea era a totalidade da existência. Tudo o que víamos, cada estrela, cada nuvem de gás, cada ponto brilhante no firmamento, estava contido dentro das fronteiras da nossa própria galáxia. Além dela, não havia nada além de um vazio eterno e sem fim. Mais importante ainda, o universo era visto como estático. Ele era um monumento imóvel, uma catedral de cristal que existia desde sempre e existiria para sempre, imutável, perfeita e parada no tempo. Mas Hubble estava caçando uma anomalia. Ele focou sua atenção em uma mancha difusa, conhecida como a nebulosa de Andrômeda. Para a maioria dos astrônomos da época, aquilo não passava de uma nuvem de gás dentro da nossa própria galáxia, um berçário de estrelas em formação. Contudo, ao analisar as placas fotográficas granuladas, Hubble percebeu algo que desafiava essa visão claustrofóbica do cosmos. Ele identificou um ponto de luz que não era estático. Ele pulsava. Era uma estrela cefeida variável. Para entender a magnitude dessa descoberta, precisamos olhar para o trabalho de Henrietta Swan Leavitt, uma mente brilhante que, anos antes, havia decifrado o código dessas estrelas pulsantes. Leavitt percebeu que as cefeidas funcionam como faróis cósmicos. O ritmo de sua pulsação, como o respirar lento de um gigante adormecido, está diretamente ligado ao seu brilho intrínseco.
Se você souber a rapidez com que a estrela pisca, você sabe exatamente quão brilhante ela é na realidade. E se você sabe o quão brilhante ela deveria ser, comparando com o quão fraca ela parece daqui da Terra, você pode calcular a distância exata com uma precisão matemática implacável. Hubble aplicou a régua de Leavitt àquela estrela solitária em Andrômeda. O resultado foi um choque que abalou as fundações da astronomia. A estrela estava longe, não apenas longe, mas inconcebivelmente distante. Ela estava muito além das fronteiras mais remotas da Via Láctea. A mancha difusa não era uma nuvem de gás vizinha. Era uma ilha inteira, uma cidade de estrelas, uma galáxia separada e soberana, flutuando no abismo incomensurável. Em uma única noite, o universo conhecido explodiu em tamanho. A humanidade, que se julgava habitante de uma mansão solitária, descobriu de repente que vivia em um arquipélago infinito. Mas o universo não havia apenas ficado maior. Ele estava prestes a ficar muito mais estranho. Hubble continuou a observar essas galáxias distantes e começou a analisar a luz que viajava delas até nós. Ao passar a luz das galáxias por um prisma, decompondo-a em um arco-íris de cores, ele notou um padrão perturbador. As linhas espectrais, as impressões digitais químicas dos elementos nas estrelas, não estavam onde deveriam estar. Elas estavam desviadas sistematicamente para a extremidade vermelha do espectro. Imagine o som de uma ambulância passando por você em alta velocidade. À medida que ela se aproxima, as ondas sonoras são comprimidas, tornando o som agudo. Quando ela se afasta, as ondas se esticam, tornando o som grave. A luz comporta-se de maneira semelhante. Se uma fonte de luz se afasta de nós, as ondas de luz são esticadas, alongadas em direção ao vermelho. Hubble viu vermelho em toda parte. Não importava para onde ele olhasse, as galáxias distantes estavam fugindo de nós. E havia uma relação cruel e precisa nessa fuga. Quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela recuava. Era como se tivéssemos cometido uma ofensa cósmica e toda a matéria do universo estivesse recuando de nossa presença em horror. Mas não era uma fuga através do espaço. Era algo mais profundo. Do outro lado do Atlântico, em Berlim, Albert Einstein observava o desenrolar dessas descobertas com uma mistura de fascínio e relutância. Anos antes, quando formulou a teoria da relatividade geral, suas equações haviam sussurrado um segredo que ele se recusou a ouvir. A matemática dizia que o universo não podia ficar parado. A gravidade, a atração mútua de toda a matéria, deveria fazer o universo colapsar sobre si mesmo. Para manter o universo estático, eterno e imutável, como a filosofia da época exigia, Einstein havia inserido um termo artificial em suas equações: a constante cosmológica. Era uma força antigravitacional fictícia, um pilar matemático erguido para segurar o céu e impedir que ele caísse. Einstein forçou a realidade a se comportar, congelando o tempo e o espaço em uma estase artificial. Mas a luz desviada para o vermelho capturada no Monte Wilson destruiu essa ilusão. Quando confrontado com os dados de Hubble, Einstein foi forçado a admitir o que chamaria de seu maior erro. Ele abandonou a constante cosmológica. O universo não era uma estátua de mármore. Era uma explosão em câmera lenta. A revelação exigia uma nova metáfora para a realidade. As galáxias não estavam se movendo através do espaço como navios navegando em um oceano fixo. O próprio oceano estava crescendo. O tecido do espaço-tempo, a geometria subjacente que define onde as coisas estão, estava se esticando.
Imagine uma membrana de borracha infinita, marcada com uma grade de coordenadas. Cole moedas nessa borracha para representar as galáxias. Agora, estique a borracha em todas as direções. As moedas não se movem através da borracha. Elas permanecem coladas em suas coordenadas. No entanto, a distância entre elas aumenta. Para uma moeda, parece que todas as outras estão se afastando. E aquelas que estão mais longe se afastam mais rápido, simplesmente porque há mais borracha entre elas para esticar. A luz, viajando através desse universo elástico, é esticada junto com o próprio espaço. O comprimento de onda de um fóton emitido há bilhões de anos é puxado e distendido enquanto atravessa o vazio em expansão, chegando aos nossos telescópios como uma onda longa e avermelhada. Não é apenas a velocidade, é a transformação da própria estrada que a luz percorre. Essa compreensão mudou a pergunta fundamental sobre a borda do universo. Se o espaço está se criando a cada momento, se a distância entre nós e as galáxias mais remotas está aumentando continuamente, o que isso significa para os limites da nossa visão? A expansão do espaço introduz uma barreira, não física, mas causal. Existe um ponto no horizonte cósmico onde o espaço está se expandindo tão rapidamente que a velocidade de recessão entre dois pontos excede a velocidade da luz. Isso não viola as leis da física, pois nada viaja através do espaço mais rápido que a luz. Mas o próprio espaço não tem limite de velocidade. Isso cria um horizonte de eventos cosmológico, uma cortina negra que desce sobre o palco da realidade. A luz emitida por objetos além desse limite nunca nos alcançará. Eles estão desconectados de nós para sempre, levados pela correnteza impiedosa de um espaço-tempo que se dilata. Estão lá, existindo em algum agora inatingível, mas para nós, eles deixaram de fazer parte do universo causal. A descoberta de Hubble transformou o cosmos de uma caixa fechada em um abismo dinâmico e aterrorizante. O universo não é um lugar, é um processo, um acontecimento contínuo de criação de espaço. E se olharmos para essa expansão e rodarmos o filme ao contrário, se seguirmos as trajetórias das galáxias de volta no tempo, todas elas convergem. O vasto, frio e escuro cosmos se contrai, aquece e se funde. A aceitação de um universo em expansão nos obriga a encarar o conceito de um início. Um momento em que não havia, lá fora, apenas um aqui, infinitamente denso. Mas enquanto olhamos para a escuridão entre as estrelas, percebendo que o vazio está ficando maior a cada segundo, uma nova inquietação surge. Se o espaço está se esticando, o que o está empurrando? A energia cinética do Big Bang deveria estar se esgotando. A gravidade deveria estar freando essa expansão, puxando tudo de volta para um abraço final. Mas no silêncio do espaço profundo, algo mais está à espreita, algo que Hubble não podia ver e que Einstein jamais imaginou em seus pesadelos mais selvagens. A expansão não é apenas um eco do passado, ela está sendo alimentada agora. O tecido do espaço não está apenas relaxando após uma explosão, ele está sendo rasgado para fora por uma mão invisível. Enquanto contemplamos a borda da nossa visão, devemos nos perguntar: o que existe no vazio que tem poder suficiente para dominar a gravidade e despedaçar o cosmos? Em uma colina tranquila em Holmdel, Nova Jersey, no ano de 1964, 2 homens travavam uma guerra contra o inimigo mais improvável da ciência cosmológica. Arno Penzias e Robert Wilson não estavam procurando pelas origens do tempo. Eles eram radioastrônomos, funcionários da Bell Labs,
encarregados de uma tarefa pragmática e terrena, que consistia em calibrar uma enorme antena em forma de chifre, originalmente projetada para captar sinais de satélites de comunicação primitivos. No entanto, havia um som que os assombrava, um zumbido persistente e onipresente. Para onde quer que apontassem aquele ouvido metálico gigante, fosse para a estrela mais brilhante ou para o vazio mais escuro entre as constelações, o ruído permanecia. Era uma estática baixa, uniforme, irritante em sua constância. Em sua busca pela pureza do silêncio, eles subiram na estrutura e limparam o que educadamente descreveram como material dielétrico branco, deixado por um casal de pombos que havia feito da antena seu lar. Eles expulsaram as aves, limparam as superfícies e verificaram os circuitos, certos de que o erro estava na máquina ou na sujeira da terra. Mas o zumbido não desapareceu. O que aqueles dois homens ouviam, naquela encosta varrida pelo vento, não era o defeito de um equipamento, nem o eco da civilização humana. Eles estavam, sem saber, ouvindo o grito de nascimento do cosmos. Aquele chiado era a luz mais antiga do universo, esticada e resfriada por bilhões de anos de viagem, até se tornar uma micro-onda invisível aos olhos, mas ensurdecedora para seus instrumentos. Era a radiação cósmica de fundo, a impressão digital térmica deixada pelo momento em que o universo esfriou o suficiente para deixar a luz escapar de sua prisão de plasma. Para compreender como essa luz antiga chegou até nós, vinda de todas as direções simultaneamente, e o que ela nos diz sobre o que existe além do nosso horizonte, precisamos abandonar a intuição humana de movimento. Precisamos reconfigurar a nossa compreensão do palco onde esta peça se desenrola. Muitas vezes imaginamos o universo expandindo-se como uma explosão convencional, onde estilhaços voam a partir de um ponto central em direção a um espaço vazio pré-existente. Mas essa imagem é uma ilusão perigosa. Não havia espaço vazio esperando para ser preenchido. O próprio espaço é o que estava sendo criado. Imagine o interior da cozinha de um padeiro cósmico. Sobre a mesa repousa uma massa de pão crua, pontilhada com passas escuras. Esta massa representa o tecido do espaço-tempo, e as passas são as galáxias ou aglomerados de galáxias. À medida que o pão assa e cresce no forno, a massa se expande. Duas passas vizinhas se afastam uma da outra, não porque desenvolveram pernas e caminharam através da massa, mas porque a quantidade de massa entre elas aumentou. Se você fosse uma dessas passas, olharia ao redor e veria todas as outras passas se afastando de você. Quanto mais distante uma passa estivesse, mais massa existiria entre você e ela, e mais rápido ela pareceria recuar, pois haveria mais massa se expandindo naquele intervalo. Nenhuma passa é o centro. O movimento é uma ilusão criada pelo estiramento do meio. As galáxias estão, em grande parte, imóveis em suas coordenadas locais, como navios ancorados em um oceano que está subitamente criando mais água entre cada porto. A radiação cósmica de fundo que Penzias e Wilson ouviram é o calor residual desse forno primordial, permeando a massa do pão, agora resfriado, mas ainda onipresente. É a prova de que, no passado, todas as passas estavam esmagadas, umas contra as outras, em uma densidade inimaginável. No entanto, à medida que os cosmólogos analisavam esse brilho fóssil, depararam-se com um mistério que ameaçava desmoronar toda a teoria. A temperatura dessa radiação era assustadoramente uniforme. Se você apontar um termômetro ultrassensível para o horizonte leste e depois para o horizonte oeste,
regiões separadas por dezenas de bilhões de anos-luz que nunca poderiam ter trocado uma única palavra ou raio de luz entre si, a temperatura é idêntica até a quinta casa decimal. Isso é impossível segundo as leis da termodinâmica clássica em um universo de expansão padrão. Imagine que você coloca uma xícara de café fervente em uma extremidade de uma mesa longa e um cubo de gelo na outra. Se você voltar instantaneamente, eles não terão a mesma temperatura. É preciso tempo para que o calor flua, para que as informações se misturem, para que o equilíbrio seja atingido. No universo primitivo, não houve tempo suficiente para que o horizonte leste e o horizonte oeste trocassem calor antes de se separarem. A luz não é rápida o suficiente para ter conectado essas regiões vastas. Como o universo poderia saber ter a mesma temperatura em lugares que nunca se tocaram? A resposta surgiu na mente de um jovem físico chamado Alan Guth, em uma noite de 1979. Enquanto lutava com equações de campos escalares e monopolos magnéticos, Guth percebeu algo que mudaria a nossa concepção da realidade. Ele propôs que nos primeiros instantes de existência, muito antes de o primeiro segundo ser contado, o universo passou por um evento violento e breve, chamado inflação cósmica. A metáfora do pão crescendo é útil para a expansão atual, mas para a inflação precisamos de algo mais radical. Imagine uma folha de borracha, amassada, cheia de picos, vales e irregularidades caóticas. Esta era a geometria do espaço-tempo recém-nascido, retorcido e turbulento. De repente, uma energia latente no vácuo, um campo de força repulsiva, é ativada. Em uma fração de tempo tão pequena que desafia a compreensão humana, muito menos que um piscar de olhos, a folha de borracha é esticada por um fator gigantesco. A folha se expande tão rápida e violentamente que qualquer ruga, qualquer dobra, qualquer irregularidade é alisada instantaneamente. Se você estiver em cima de uma formiga nessa folha, e a folha se tornar subitamente do tamanho do sistema solar, a superfície ao seu redor parecerá perfeitamente plana e uniforme. A curvatura desaparece. A inflação de Guth sugere que o universo dobrou de tamanho repetidamente, a cada tic-tac infinitesimal do relógio primordial. O cosmos passou do tamanho de uma partícula subatômica para o tamanho de uma toranja e muito além, em menos de 1/trilionésimo de segundo. Essa expansão foi mais rápida que a luz, pois o próprio espaço não está sujeito ao limite de velocidade de Einstein. Apenas o que viaja através dele está. Isso resolveu o mistério da temperatura uniforme. Antes da inflação, todo o universo observável que vemos hoje era uma região minúscula, tão pequena que havia tempo de sobra para o calor se misturar e a temperatura se equalizar. Era uma semente de contato íntimo. Então, a inflação ocorreu e soprou essa pequena semente homogênea para proporções cósmicas, separando as regiões mais rápido do que a luz poderia segui-las. O horizonte leste e o oeste têm a mesma temperatura porque, um dia, eles foram vizinhos de porta, antes de serem brutalmente separados pela expansão exponencial do próprio espaço. Mas a inflação fez mais do que apenas alisar o universo. Ela agiu como um microscópio cósmico. No mundo quântico, o vazio nunca está verdadeiramente vazio. Ele ferve com flutuações de energia, partículas virtuais que aparecem e desaparecem. Normalmente, essas flutuações são irrelevantes na escala humana. Mas quando a inflação esticou o espaço, ela pegou essas flutuações quânticas microscópicas e as ampliou para tamanhos macroscópicos antes que elas pudessem desaparecer.
O que eram meros tremores no vácuo quântico tornaram-se as sementes das galáxias. As ligeiras variações de densidade que vemos hoje, os aglomerados de matéria que formam estrelas e planetas, são os fantasmas congelados do mundo subatômico, esticados através do céu pelo mecanismo da inflação. Nós somos, literalmente, filhos de um erro quântico amplificado. Essa suavização da realidade, esse alisamento do tecido do espaço-tempo, cria uma implicação perturbadora sobre o que existe além da borda. Se a inflação funcionou como as equações sugerem, ela apagou as características do universo pré-inflacionário, empurrando qualquer borda, qualquer curvatura complexa ou qualquer fronteira exótica para muito além do que jamais poderemos ver. O horizonte cosmológico, o limite de onde a luz teve tempo de chegar até nós, desde o Big Bang, não é o fim do universo. É apenas o fim da nossa visão. Além desse horizonte, o pão de passas continua. A massa continua se estendendo. Mas será que o processo de fermentação parou em todos os lugares ao mesmo tempo? A teoria de Guth abriu uma porta para uma possibilidade vertiginosa. E se a inflação não for um evento único, mas um processo contínuo, uma tempestade eterna, onde o nosso universo é apenas uma ilha de calmaria que parou de crescer exponencialmente, enquanto, em outros lugares, o espaço continua a se expandir violentamente, gerando novas bolhas de realidade? Ao olharmos para o mapa da radiação cósmica de fundo, vemos as cicatrizes dessa violência inicial. Vemos os ecos de um tempo em que o espaço se movia mais rápido do que o pensamento. Penzias e Wilson limparam a sujeira dos pombos esperando encontrar o silêncio, mas encontraram a prova de que vivemos no rescaldo de uma detonação de espaço, um evento que separou o cosmos e, ao mesmo tempo, plantou as sementes da nossa própria existência. Se a inflação esticou o espaço para além de qualquer medida compreensível, então, o que chamamos de universo observável pode ser apenas uma fração infinitesimal de uma tapeçaria muito maior, uma mancha de poeira em um deserto que se estende para sempre. E se o espaço é plano e infinito, ou se curva sobre si mesmo em escalas que a mente humana não consegue processar, o que isso significa para a repetição da matéria, para a repetição de nós mesmos? A mecânica da expansão nos deu o espaço para viver, mas também nos condenou a um isolamento crescente. À medida que as passas se afastam e a luz das outras ilhas se apaga lentamente na noite cósmica, estaremos nós observando apenas o interior de nossa própria bolha, cegos para o oceano de espuma fervilhante que existe lá fora? Paris, novembro de 1676. Nos corredores frios do Observatório Real, um astrônomo dinamarquês chamado Ole Rømer luta contra uma discrepância matemática que desafia o senso comum de sua época. Ele observa a lua Io dançando ao redor de Júpiter, marcando o tempo como um relógio cósmico perfeito. No entanto, o relógio está atrasado. Quando a Terra se afasta de Júpiter em sua órbita, a Lua demora mais para emergir da sombra do gigante gasoso do que quando a Terra se aproxima. Rømer percebe algo que abala as fundações da filosofia natural. A luz não é instantânea. A luz tem uma velocidade. Ela é um mensageiro que precisa atravessar o abismo, e essa travessia custa tempo. Naquele momento de silêncio sob o céu de Paris, a humanidade descobriu a primeira barra da cela que nos aprisiona. Nós costumamos pensar na velocidade da luz como uma permissão para viajar rápido, mas na escala do cosmos, ela não é uma velocidade. Ela é um limite. É a velocidade da causalidade, a taxa máxima na qual um evento, em um ponto do universo,
pode influenciar outro. E porque essa velocidade é finita e o universo é vasto, nós vivemos em uma realidade definida, tanto pelo que vemos, quanto pelo que jamais poderemos ver. Imagine um corredor olímpico tentando completar uma maratona. Ele corre a uma velocidade constante e incansável. Mas o chão sob seus pés é feito de uma borracha elástica que está sendo esticada continuamente. Se a pista se alongar mais devagar do que ele corre, ele, eventualmente, chegará à linha de chegada. Mas se o espaço entre ele e o destino se expandir mais rápido do que suas pernas podem se mover, ele correrá para sempre, preso em um movimento perpétuo, sem nunca alcançar o alvo. Esta é a tragédia dos fótons que viajam em nossa direção a partir das regiões mais remotas do cosmos. Nós habitamos uma esfera colossal de realidade visível, uma bolha cintilante com um raio de 46 bilhões de anos-luz. Chamamos isso de universo observável. É fácil confundir esse termo com a totalidade da existência, mas ele é apenas o mapa do nosso passado acessível. A fronteira dessa esfera não é uma parede física, nem um abismo onde o espaço termina. É um horizonte de tempo e geometria, conhecido como horizonte de partículas. Pense neste horizonte como a borda de um navio em meio a um oceano infinito e nevoento. Até onde nossos olhos alcançam, vemos água. Mas sabemos, com a certeza fria da matemática, que o oceano continua muito além do que a neblina nos permite enxergar. A diferença crucial aqui é que, neste oceano cósmico, a água está sendo criada furiosamente entre nós e os outros navios. A luz das galáxias, situadas além deste horizonte, partiu em sua jornada há bilhões de anos, quando o universo era jovem e denso. Elas gritaram sua existência para o vazio, enviando fótons, como cartas em garrafas lançadas ao mar. Mas o espaço entre nós e elas se expandiu tão violentamente, esticando o tecido da realidade, que a distância cresceu mais rápido do que a luz conseguia viajar. Essas cartas nunca chegarão à nossa praia. A mensagem foi enviada, mas o correio foi dissolvido pela expansão do próprio caminho. Estamos, portanto, presos em uma bolha de causalidade. Tudo o que está fora desta esfera de 46 bilhões de anos-luz está causalmente desconectado de nós. O que acontece lá fora não pode nos afetar, e nada do que fazemos pode afetá-los. Se uma civilização nessas regiões distantes detonasse uma estrela como um sinal de boas-vindas, ou se o próprio tecido do espaço lá fora entrasse em colapso, jamais saberíamos. Para todos os efeitos físicos e lógicos, essas regiões não fazem parte do nosso universo funcional. Elas são fantasmas de uma realidade paralela que compartilha o mesmo espaço-tempo, mas que foi exilada pela tirania da distância e da velocidade. É aqui que a intuição humana falha ao tentar compreender a escala. Se o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos, como podemos ver objetos a 46 bilhões de anos-luz de distância? A resposta reside na natureza dinâmica do palco em que atuamos. Quando a luz daquelas galáxias distantes partiu, elas estavam muito mais próximas de nós, talvez a apenas alguns milhões de anos-luz. Mas enquanto o fóton viajava, o espaço atrás dele se expandia, e o espaço à frente dele também se expandia. O fóton é como uma formiga caminhando sobre um balão que está sendo inflado. A formiga caminha a uma velocidade constante, mas a superfície de borracha estica a jornada. Quando a luz finalmente atinge nossos telescópios, a galáxia que a emitiu já foi arrastada para muito mais longe pela correnteza do espaço, retirando-se para as profundezas inalcançáveis de 46 bilhões de anos-luz.
Mas o cenário é ainda mais sombrio. Não é apenas que existem galáxias cuja luz nunca veremos. É que estamos perdendo galáxias que já vimos. A energia escura, essa força misteriosa que acelera a expansão do cosmos, está empurrando as galáxias para fora do nosso horizonte de eventos cósmico. Imagine que você está observando um amigo acenando para você enquanto se afasta em um trem que acelera continuamente. Eventualmente, o trem ultrapassa a velocidade do som e você não ouve mais o chamado dele. Depois, ele se move tão rápido que a luz que reflete dele não consegue mais alcançar seus olhos com a mesma frequência. No cosmos, à medida que uma galáxia cruza esse horizonte crítico, ela não desaparece num piscar de olhos. A relatividade nos presenteia com um adeus longo e melancólico. A luz da galáxia se torna cada vez mais vermelha, esticada pelo efeito Doppler cosmológico extremo. O tempo naquela galáxia, do nosso ponto de vista, começa a passar cada vez mais devagar, dilatando-se até o infinito. A imagem da galáxia se congela no momento em que ela cruza o horizonte, desvanecendo-se lentamente para o infravermelho, depois para as ondas de rádio, até se tornar um suspiro indetectável no fundo frio do universo. Ela nunca some completamente, mas torna-se um fantasma congelado no tempo, enquanto sua realidade física real continua a existir e evoluir além do nosso alcance, para sempre isolada do nosso destino. Isso cria uma solidão existencial profunda. A cada segundo que passa, milhares de galáxias atravessam esse limiar sem retorno. O universo observável, em termos de matéria que podemos contatar ou alcançar, está se esvaziando. Estamos vivendo em uma era privilegiada, onde o céu ainda está cheio de luz e estrutura. Em um futuro distante, muito depois de o Sol ter morrido, os astrônomos de civilizações futuras olharão para o céu e verão apenas a escuridão e as estrelas da sua própria galáxia local, a Via Láctea fundida com Andrômeda. Para esses observadores do futuro, a evidência do Big Bang, a radiação cósmica de fundo e a existência de outras galáxias terão desaparecido além do horizonte. Eles acreditarão que sua galáxia é todo o universo, uma ilha solitária de estrelas, cercada por um vazio eterno e estático. Seus livros de ciência descreverão um cosmos fundamentalmente diferente do nosso, e eles estarão errados, presos pela ilusão criada pela velocidade da luz e pela expansão implacável. Nós sabemos a verdade porque olhamos para o céu agora, antes que a cortina se feche. Mas isso nos força a confrontar o conceito do que realmente significa a borda. O horizonte de partículas não é o fim do espaço, é o fim do conhecimento. É o ponto onde a epistemologia colide com a física. Se pudéssemos, num ato de magia impossível, teletransportar-nos instantaneamente para a borda desse horizonte, o que veríamos? Não encontraríamos uma parede, nem um precipício olhando para o nada. Encontraríamos, muito provavelmente, mais galáxias. Estaríamos no centro de nossa própria nova esfera observável. Olharíamos para trás, em direção à Terra, e a veríamos como ela era há 13,8 bilhões de anos. Apenas uma nuvem de gás primordial. E se olhássemos para frente, para o que antes era o além, veríamos novos horizontes, novas galáxias, estendendo-se ainda mais. Isso sugere que o universo total é vastamente maior do que a bolha que nos confina. Se a inflação cósmica for correta, o universo total pode ser tão grande que, para todos os propósitos humanos, é infinito. Pode ser milhões de vezes maior que o volume que podemos ver, ou pode ser um labirinto fractal sem fim de universos bolha, cada um com suas próprias leis físicas,
separados por vastos oceanos de espaço em expansão exponencial. A velocidade da luz, portanto, não é apenas uma constante física, é a guardiã da nossa prisão. Ela define o tamanho da nossa cela. Somos prisioneiros de um presente local, cercados por um passado visível, mas isolados de um futuro global. Cada fóton que atinge nossa retina é um sobrevivente de uma jornada perigosa, e para cada um que chega, trilhões se perdem no abismo crescente do espaço em expansão. Estamos à deriva em uma jangada de causalidade, e as correntes do espaço estão nos levando para longe de todas as outras jangadas. Mais rápido do que podemos remar, mais rápido do que podemos gritar. O silêncio entre as galáxias não é apenas vazio, é uma desconexão física absoluta. E, no entanto, a mente humana insiste em perguntar o que há além. Se o horizonte é apenas um limite visual, e se o espaço continua, o que preenche esse infinito desconhecido? Será apenas uma repetição monótona de mais estrelas e mais galáxias? Ou existem regiões onde a própria estrutura da realidade muda? Se o espaço é infinito, as possibilidades também o são. Nas fronteiras da física teórica, onde as equações de Einstein começam a tremer sob o peso da mecânica quântica, surge a suspeita de que a nossa bolha não é única, que além do horizonte, além da região onde a luz pode nos alcançar, o universo pode não ser apenas mais do mesmo. Pode ser que estejamos vivendo em apenas um remendo de um tecido muito maior e muito mais estranho, onde as constantes da natureza, que consideramos sagradas, são meros acidentes locais. Ao olharmos para a escuridão entre as estrelas, não estamos vendo o nada. Estamos vendo a sombra da barreira que nos separa do resto da criação. O que existe na escuridão absoluta, onde a luz jamais tocou e jamais tocará? Capítulo 5. A espuma da eternidade. Imagine um oceano vasto e escuro, estendendo-se para além de qualquer horizonte concebível. Não é um oceano de água líquida, mas de pura energia potencial, um mar agitado e invisível, que precede a própria existência da matéria. Neste cenário onírico, a tranquilidade é uma ilusão. Se nossos olhos pudessem focar no nível microscópico, veríamos que a superfície deste oceano não está calma. Ela ferve. É um caos violento de flutuações quânticas, onde o nada absoluto é proibido pelas leis da incerteza. Foi olhando para a matemática deste caos primordial que o físico Andrei Linde, em uma noite fria em Moscou, percebeu algo que mudaria para sempre a nossa compreensão do lugar que ocupamos na realidade. Ele não viu o Big Bang como o início de tudo. Ele o viu como um evento trivial, uma mera flutuação estatística, um soluço local em uma respiração eterna. Para entender a visão vertiginosa de Linde, devemos abandonar a imagem clássica de uma explosão única que criou o tempo e o espaço. Em vez disso, devemos visualizar uma panela de água fervendo em fogo alto. No fundo da panela, o calor é intenso e a água está em um estado de alta energia. De repente, uma bolha de vapor se forma. Dentro dessa bolha, a densidade é menor, as condições são diferentes. Ela se expande rapidamente, empurrando a água ao redor. O nosso universo, com todas as suas galáxias espirais majestosas, seus aglomerados estelares e a própria teia do espaço-tempo que habitamos, é apenas o interior de uma dessas bolhas. A teoria da inflação eterna sugere que o espaço entre as bolhas não está vazio. Ele é preenchido por um campo de energia extremamente volátil. O campo inflacionário, que se estica e se expande a velocidades muito superiores à da luz. Este espaço entre os universos está em constante estado
de inflação explosiva. Mas assim como a água fervente, partes desse campo decaem aleatoriamente. Elas perdem sua energia explosiva e se estabilizam. Onde a inflação para, um universo bolha nasce. A energia cinética da expansão é convertida em matéria e radiação, aquecendo a bolha recém-formada. Para os habitantes de dentro, isso parece o momento da criação, o fogo primordial do Big Bang. Mas, visto de fora, do ponto de vista do metaverso, foi apenas mais uma bolha estourando na espuma cósmica. Esta perspectiva nos obriga a confrontar uma humildade aterrorizante. O nosso Big Bang não foi o início do tempo, mas apenas o momento em que o nosso relógio local começou a tiquetaquear. O processo de inflação nunca termina. Ele é eterno para o futuro. Enquanto você lê estas palavras, em algum lugar além do nosso horizonte de eventos, além da borda do que podemos ver, o espaço continua a se rasgar e a gerar novos cosmos. O universo não é uma ilha solitária, é um arquipélago infinito em crescimento fractal. Mas se somos apenas uma bolha flutuando neste banho de espuma quântica, surge uma possibilidade perturbadora e fascinante. O que acontece se duas bolhas se formarem muito próximas uma da outra? O que acontece quando universos colidem? A física nos diz que as bolhas se expandem violentamente. Se o nosso universo é vizinho de outro domínio em expansão, é inevitável que, em algum momento da nossa história pregressa, as paredes dessas bolhas tenham se tocado. Não seria uma colisão suave, seria um cataclismo de proporções divinas, onde as leis da física de dois reinos distintos batalhariam pela supremacia na fronteira do contato. Imagine duas bolhas de sabão flutuando no ar. Quando elas se tocam, elas não estouram imediatamente. Elas compartilham uma parede, uma membrana que vibra com o impacto. Se o nosso universo colidiu com outro no passado distante, essa colisão teria deixado uma cicatriz. Uma marca indelével na radiação que permeia o cosmos, como um hematoma na pele do espaço-tempo. Astrônomos e cosmólogos voltaram seus telescópios para a radiação cósmica de fundo, o eco luminoso do nosso nascimento, procurando por essas marcas de batalha. E eles encontraram algo estranho. No hemisfério sul do céu profundo, existe uma região conhecida como a Mancha Fria. É uma vasta área do céu que é inexplicavelmente mais fria do que a média estatística permitiria. As teorias convencionais lutam para explicar sua existência. É grande demais, fria demais, anômala demais para ser apenas um acaso aleatório. Para os defensores da teoria do multiverso, a mancha fria não é um erro nos dados. É a arma fumegante. É a impressão digital de um vizinho cósmico. Pode ser o local onde, há bilhões de anos, outro universo colidiu com o nosso, empurrando a matéria e a energia, deixando para trás um vazio relativo, uma ferida fria que nunca cicatrizou completamente. Estamos olhando para a evidência física de que não estamos sozinhos no metaverso. A complexidade deste cenário se aprofunda quando consideramos a teoria das cordas. Se o universo é feito de minúsculos filamentos vibrantes de energia, a forma como essas cordas vibram determina as partículas e as forças que observamos. A massa do elétron, a força da gravidade, a velocidade da luz. Tudo isso depende da geometria das dimensões extras onde essas cordas se contorcem. Na visão da inflação eterna, cada bolha que se forma pode ter uma geometria interna diferente. Em um universo vizinho, as dimensões extras podem estar enroladas de uma forma distinta, fazendo com que as cordas vibrem em tons diferentes. Lá, a gravidade pode ser repulsiva, a luz pode ser lenta. Os átomos podem ser instáveis, impedindo a formação de estrelas ou vida. O multiverso se torna, então,
um laboratório de possibilidades infinitas. Existem bolhas que colapsaram instantaneamente sobre si mesmas. Existem bolhas que se expandiram tão rápido que nenhuma partícula jamais encontrou outra. E existem bolhas como a nossa, onde as constantes da natureza caíram em um equilíbrio precário, permitindo que a matéria se aglutinasse em galáxias, estrelas, planetas e, eventualmente, em observadores que olham para o céu e se perguntam sobre sua origem. Esta paisagem cósmica é vasta além da compreensão. O número de possíveis configurações de universos na teoria das cordas é tão grande que desafia a notação matemática convencional. É um número que faz a quantidade de átomos no nosso universo observável parecer zero. E a inflação eterna garante que a natureza tenha tempo e espaço suficientes para testar cada uma dessas combinações. Nós habitamos uma realidade que é apenas uma faceta de um cristal infinitamente complexo. A ideia de unicidade se dissolve. Não existe um único universo, uma única história, um único destino. Existe uma cascata interminável de realidades, nascendo e morrendo no oceano fervilhante do vácuo quântico. Se pudéssemos sair da nossa bolha e flutuar no espaço intermédio, veríamos o nosso universo não como tudo o que existe, mas como uma esfera brilhante e frágil, flutuando ao lado de incontáveis outras, algumas escuras e mortas, outras brilhando com cores e leis físicas que nossa mente não consegue sequer imaginar. Mas essa visão traz consigo um paradoxo final. Se o espaço entre as bolhas está se expandindo mais rápido que a luz, as outras bolhas estão se afastando de nós a velocidades impossíveis. A colisão que causou a mancha fria foi um evento do passado remoto, um beijo de despedida antes que a expansão eterna nos separasse para sempre. Estamos isolados em nossa própria ilha de realidade, condenados a nunca visitar nossos vizinhos, a nunca saber que tipo de vida ou matéria estranha habita as esferas adjacentes. A ciência, em sua busca pela fronteira final, nos levou a um precipício. Olhamos para a borda e percebemos que a borda não é o fim, mas apenas a fronteira do nosso domínio local. O que há além não é o vazio passivo, mas uma tempestade criativa de potência infinita. O nosso cosmos é um acidente afortunado, uma joia rara, forjada no caos. Contudo, se a inflação é eterna e cria infinitos universos, isso implica que todas as histórias possíveis devem acontecer? Em algum lugar na espuma infinita, existe outra bolha onde a história tomou um rumo ligeiramente diferente? Uma cópia deste mundo, onde as decisões foram outras, onde os erros não foram cometidos? Ou a diversidade das leis físicas é tão vasta que somos, de fato, únicos em nossa configuração específica, uma obra de arte singular em uma galeria sem fim? Nas montanhas áridas do Chile e nas ilhas vulcânicas do Havaí, no final do século XX, duas equipes de astrônomos apontaram seus instrumentos para o abismo, buscando a luz moribunda de estrelas que explodiram muito antes de a Terra existir. Eles procuravam por supernovas do tipo 1A, as velas padrão do cosmos, faróis de brilho uniforme que permitem aos navegadores celestes medir a profundidade do oceano noturno. A expectativa era simples e reconfortante. A gravidade, a grande escultura do cosmos, deveria estar agindo como um freio. Após o impulso inicial da criação, a atração mútua de toda a matéria no universo deveria estar desacelerando a expansão, puxando as galáxias de volta para um abraço gravitacional, lento e inevitável. Era a física da pedra lançada ao ar, que eventualmente perde seu ímpeto e cai.
Mas quando os dados foram processados, a realidade zombou da intuição humana. As supernovas estavam muito mais fracas e distantes do que qualquer modelo gravitacional poderia prever. O universo não estava desacelerando. A pedra lançada ao ar não estava caindo de volta. Ela havia ligado um motor de foguete e disparado para o infinito com velocidade crescente. O tecido do espaço-tempo não estava apenas esticando, estava sendo rasgado por uma mão invisível e onipresente. Foi o momento em que a humanidade percebeu que a maior parte do universo não é feita de átomos, nem de luz, nem mesmo daquela matéria escura que mantém as galáxias unidas, mas de algo muito mais estranho e aterrorizante. Chamamos isso de energia escura, um nome que serve mais como um marcador de lugar para a nossa ignorância do que como uma descrição real. Ao contrário da matéria, que se dilui à medida que o espaço se expande, a energia escura é uma propriedade intrínseca do próprio vazio. Imagine um oceano que cria mais água a cada segundo que passa, empurrando as costas dos continentes para longe umas das outras. Quanto mais espaço existe, mais dessa energia repulsiva surge, criando um ciclo de retroalimentação exponencial. Einstein, em seus momentos de dúvida, introduziu uma constante cosmológica em suas equações para manter o universo estático, um erro que ele chamou de seu maior equívoco. No entanto, a ironia suprema da história da ciência é que essa constante retornou não para manter o universo imóvel, mas para condená-lo a uma fuga eterna. Essa força misteriosa está travando uma guerra silenciosa contra a gravidade e está ganhando. Enquanto a gravidade tenta reunir a matéria para formar estruturas, aglomerados e galáxias, a energia escura tenta dispersar tudo, isolando cada ilha de luz em uma cela solitária, de vácuo em expansão. E é aqui que a borda do universo observável se torna não apenas um limite de visão, mas um horizonte de eventos invertido. À medida que a expansão acelera, as galáxias que hoje vemos nas bordas mais distantes de nossos telescópios estão sendo arrastadas para além do horizonte cósmico. A luz que elas emitem tenta viajar em nossa direção, nadando contra a correnteza do espaço que se expande. Mas o espaço está se criando mais rápido do que a luz pode atravessar. É como um corredor em um pesadelo que vê a porta de saída se afastar mais rápido do que suas pernas podem correr. Eventualmente, a velocidade de recessão dessas galáxias ultrapassa a velocidade da luz. Elas não violam a relatividade, pois não se movem através do espaço. É o espaço entre nós que se expande. Elas cruzam o horizonte e desaparecem para sempre da nossa história causal. A cada segundo que passa, perdemos contato com vastas regiões do cosmos. O universo observável, embora esteja se expandindo em tamanho absoluto, está, na verdade, perdendo conteúdo. Estamos sendo deixados sozinhos. Mas antes que a escuridão total desça, há um sussurro perturbador, vindo dessas fronteiras distantes. Uma anomalia que sugere que o que vemos não é tudo o que existe. Ao mapear o movimento de milhares de aglomerados de galáxias, os astrônomos detectaram um padrão que não deveria estar lá. De acordo com o modelo padrão da cosmologia, a expansão deveria ser uniforme em todas as direções. No entanto, vastos rios de galáxias, abrangendo centenas de milhões de anos-luz, parecem estar fluindo em uma direção preferencial, movendo-se a velocidades vertiginosas em direção a uma região do céu entre as constelações de Centauro e Vela. Este fenômeno foi batizado de fluxo escuro. Não é a expansão aleatória, é um movimento coerente, como se toda a matéria, em nossa bolha observável, estivesse deslizando sobre uma mesa inclinada. A implicação é avassaladora.
Para que estruturas tão colossais sejam puxadas dessa maneira, deve haver uma concentração de massa inimaginável, algo monstruoso e titânico, espreitando logo além da borda do nosso universo observável. Estamos sentindo o puxão gravitacional de superestruturas que nunca poderemos ver, continentes de matéria que existem além do nosso horizonte, puxando nosso arquipélago local em direção a eles. O fluxo escuro é a evidência fantasmagórica de que o universo observável é apenas um fragmento minúsculo de um todo muito maior. É como se estivéssemos em um barco no meio do oceano, cercado por neblina. Não podemos ver a terra firme, mas podemos sentir as correntes puxando o barco em direção a uma cachoeira distante e invisível. Essas estruturas, além da borda, monstros gravitacionais remanescentes dos primeiros momentos após a inflação cósmica, são a prova de que o tecido do espaço-tempo se estende muito além do que a luz teve tempo de percorrer desde o Big Bang. O universo não acaba onde nossa visão termina. Ele continua, rico em matéria e mistério, exercendo sua influência silenciosa sobre nós, através do abismo. Contudo, a vitória da energia escura promete apagar até mesmo esses vestígios sutis. Se olharmos para o futuro distante, não em séculos, mas em bilhões de eras, a aceleração da expansão transformará o cosmos em um lugar de isolamento absoluto. As galáxias do grupo local, unidas pela gravidade, fundir-se-ão em uma única ilha elíptica gigante de estrelas envelhecidas. Mas todas as outras galáxias, tudo o que vemos hoje além da nossa vizinhança imediata, serão empurradas para além do horizonte cósmico. Imagine os astrônomos de uma civilização que surja nesse futuro distante. Eles apontarão seus instrumentos para o céu e não verão nada além de suas próprias estrelas. A radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, terá sido esticada até se tornar indetectável, sua energia diluída no nada. As galáxias distantes terão desaparecido atrás da cortina da expansão superluminal. Para esses seres futuros, o universo será estático, eterno e confinado à sua única galáxia solitária. Eles construirão modelos físicos perfeitos e lógicos que descrevem um universo que sempre existiu assim, sozinho no vazio. Toda a evidência da origem explosiva do cosmos, da expansão, da riqueza de bilhões de outras galáxias, terá sido apagada. A história do universo é uma história de perda de informação. Nós vivemos em uma era privilegiada, uma janela de tempo dourada, onde a luz das galáxias distantes ainda pode nos alcançar, onde ainda podemos ver os fósseis da criação e deduzir a nossa origem. Mas essa janela está se fechando. A borda do universo não é uma parede física, é um horizonte de esquecimento que avança inexoravelmente em nossa direção. A energia escura está desmantelando a teia cósmica. Ela não apenas empurra a borda para longe, ela garante que o que está além da borda nunca possa retornar. O fluxo escuro pode ser o último sinal de fumaça de vizinhos que já não podemos visitar. Um adeus gravitacional de superaglomerados que estão sendo exilados para a escuridão eterna. O destino final não é o fogo, mas o gelo e a solidão. Uma realidade onde cada civilização está trancada em sua própria bolha de realidade, incapaz de saber que já houve um tempo em que o céu estava cheio de outros mundos. E assim, somos confrontados com a questão mais inquietante de todas. Se o futuro reserva um esquecimento total da verdadeira natureza do cosmos para nossos descendentes, o que já foi apagado do nosso céu antes que tivéssemos olhos para ver? Que estruturas, que leis físicas, que outros universos adjacentes já cruzaram o nosso horizonte e desapareceram,
deixando para trás apenas o silêncio e uma estranha energia que empurra tudo para o nada? Estaremos nós mesmos vivendo sobre as ruínas de uma história cósmica muito mais vasta, cujos capítulos iniciais foram arrancados pelo próprio espaço que habitamos, deixando-nos com um livro que começa no meio da frase? Em uma cela fria e úmida de Veneza, no crepúsculo do século XVI, um homem aguardava o fogo que consumiria seu corpo, mas imortalizaria sua ideia. Giordano Bruno ousou olhar para o céu noturno e não ver uma cúpula fechada, uma caixa de joias criada para o deleite humano, mas sim um infinito pontilhado por incontáveis sóis e mundos sem fim. Enquanto as chamas da Inquisição subiam, elas não podiam queimar a questão aterrorizante que ele havia plantado no coração da civilização ocidental. Se o universo não tem bordas, se ele se estende para sempre, qual é o nosso lugar nesse abismo sem fundo? Nós deixamos de ser os protagonistas de um drama divino para nos tornarmos náufragos em um oceano que não se importa se nadamos ou se afundamos. 4 séculos depois, nossas naves e telescópios herdaram a visão de Bruno, mas com uma reviravolta cruel e fascinante. A busca pela borda física do cosmos, aquele muro final onde a realidade termina e o nada começa, revelou-se uma ilusão de ótica. Não há um penhasco onde as galáxias caem no esquecimento. A verdadeira fronteira não é espacial, mas temporal. Imagine que você está em um navio no meio de um oceano coberto por uma neblina espessa. Você pode navegar em qualquer direção, mas sua visão está sempre limitada a um círculo de alguns quilômetros ao redor da embarcação. À medida que você avança, a neblina recua à sua frente e se fecha atrás de você. O horizonte viaja com o observador. O universo observável é esse círculo de clareza na neblina do tempo-espaço. Quando olhamos para a borda mais distante, para a luz mais antiga que consegue nos alcançar, não estamos vendo o fim do espaço. Estamos vendo o início do tempo. Estamos vendo o momento em que a neblina se formou. Aquela parede de fogo primordial, a radiação cósmica de fundo, é o horizonte de eventos de nossa história. Além dela, o universo era opaco, denso e quente demais para permitir que a luz viajasse livremente. A borda do universo é, portanto, um artefato de nossa posição no tempo. É o passado remoto, nos encarando de todas as direções. Se pudéssemos nos teletransportar instantaneamente para uma galáxia situada nessa borda, não encontraríamos um muro. Encontraríamos apenas mais galáxias, mais estrelas e um novo horizonte, deslocado, revelando regiões do cosmos que são invisíveis da Terra. Mas essa vastidão contínua nos traz a um mistério ainda mais profundo, um que reside não na distância, mas na estrutura íntima da realidade. Ao descascarmos as camadas da física, descendo do macrocosmo das galáxias para o microcosmo das forças fundamentais, encontramos uma coincidência que perturba os sonos dos materialistas e alimenta os sonhos dos teólogos. Imagine um imenso painel de controle estendendo-se por quilômetros, coberto por milhares de botões giratórios, cada um calibrado com uma precisão microscópica. Esses botões determinam as constantes da natureza: a força da gravidade, a massa do elétron, a velocidade da luz, a força nuclear forte que mantém os átomos unidos. Se você girasse o botão da gravidade apenas 1 milímetro para a direita, o universo colapsaria sobre si mesmo logo após o nascimento, esmagando qualquer possibilidade de vida em um berçário de buracos negros. Se o girasse 1 milímetro para a esquerda, a matéria se espalharia tão rápido que nenhuma estrela
jamais se acenderia, deixando o cosmos como um gás frio e eterno. Se alterássemos a força eletromagnética em uma fração infinitesimal, os elétrons se recusariam a orbitar os núcleos atômicos. Não haveria química, não haveria água, nem DNA, nem estrelas queimando combustível nuclear. O universo seria uma sopa estéril de radiação ou um deserto de poeira inerte. A realidade em que vivemos equilibra-se no fio de uma navalha. As leis da física parecem ter sido ajustadas com uma precisão assustadora para permitir a existência de complexidade, de estrelas que forjam carbono e de planetas onde esse carbono pode se organizar em mentes que questionam. É aqui que o princípio antrópico entra em cena, não como uma resposta mística, mas como uma seleção lógica brutal. Nós observamos essas constantes perfeitas, porque se elas não fossem perfeitas, não estaríamos aqui para observá-las. É um viés de sobrevivência em escala cósmica. Imagine 1 bilhão de soldados correndo através de um campo de batalha varrido por metralhadoras. Apenas um soldado chega ao outro lado ileso. Se perguntarmos a ele sobre sua sorte, ele dirá que foi um milagre, que o destino o protegeu. Mas para o general que observa de cima, a sobrevivência de um único soldado era uma certeza estatística, dado o número inicial de corredores. O soldado vivo é a única pessoa que pode fazer a pergunta. Os mortos não contam histórias. Isso nos leva à visão vertiginosa do multiverso, não como uma curiosidade de ficção científica, mas como uma necessidade para explicar nossa própria existência. Para que nosso universo seja o soldado que sobreviveu, deve haver um campo de batalha repleto de cadáveres. Deve haver oceanos de universos falhados. Imagine bolhas de sabão surgindo em um banho de espuma cósmica. A maioria dessas bolhas colapsa instantaneamente. Outras expandem-se tão violentamente que a matéria é rasgada antes que o primeiro átomo se forme. Em algumas, a luz é lenta como o mel. Em outras, a gravidade é repulsiva. São universos natimortos, realidades estéreis, onde a consciência é matematicamente impossível. Eles nascem e morrem no silêncio absoluto, sem testemunhas, sem história, sem propósito. Eles são as tentativas rascunhadas da natureza, amassadas e jogadas na cesta de lixo da eternidade. Nós habitamos a bolha rara, a anomalia estatística onde os números se alinharam. Nossa existência não é o objetivo do cosmos, mas uma consequência acidental de sua infinita variedade. Somos os vencedores de uma loteria que nem sabíamos que estávamos jogando. E o prêmio é a capacidade de olhar para os números do bilhete e maravilhar-se com a improbabilidade de nossa própria sorte. Essa perspectiva transforma a borda do universo. Ela deixa de ser um limite geográfico para se tornar um limite de probabilidade. Estamos isolados não apenas pelo espaço e pelo tempo, mas pelas condições únicas que permitem nossa biologia. Lá fora, além das fronteiras do nosso Big Bang, no vasto arquipélago do multiverso, podem existir outras ilhas de estabilidade, com leis físicas bizarras e formas de consciência que nem podemos conceber. Ou podemos estar sozinhos, uma única vela acesa em uma catedral escura e sem fim. E assim, a jornada para a borda nos traz de volta para dentro. Somos feitos de poeira estelar, os restos nucleares de sóis que morreram há bilhões de anos. O ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, o oxigênio em nossos pulmões, tudo foi forjado nas fornalhas estelares que pontilham a escuridão. Somos, na frase imortal, a maneira do universo de conhecer a si mesmo. Durante eras, a matéria era muda. O hidrogênio se fundia em hélio, as galáxias giravam, os buracos negros devoravam luz, tudo em um balé mecânico e inconsciente.
Mas então, em um pequeno planeta azul, orbitando uma estrela comum, a matéria despertou. Os átomos se organizaram de tal forma que puderam olhar para trás, para as estrelas de onde vieram, e perguntar: o que somos nós? A consciência é o espelho que o universo construiu para se admirar. Sem nós, ou seres como nós, o universo existiria, mas não seria visto. A beleza das nebulosas, a elegância das leis físicas, a grandeza das espirais galácticas, tudo isso só se torna real quando há uma mente para percebê-lo. A borda do universo não é um lugar para onde vamos, mas o limite da nossa compreensão, um horizonte que se expande à medida que nossas mentes evoluem. Nós não estamos olhando para o universo como estranhos espiando por uma janela. Nós somos o universo, uma parte dele que ganhou a habilidade de sentir, de sofrer e de amar. A busca pela borda final é a busca pela nossa própria origem. E talvez, no final dessa longa estrada, quando mapearmos a última galáxia e decifrarmos a última equação, descobriremos que o mistério não estava lá fora, na escuridão fria, mas aqui dentro, na luz vacilante da consciência que ousa desafiar o infinito. Enquanto olhamos para o abismo também olha para nós, não com malícia, mas com a curiosidade de uma criança que acabou de acordar. A fronteira final não é o fim. É apenas o começo da verdadeira viagem, onde a física se funde com a filosofia e o observador se torna inseparável do observado. A questão permanece suspensa no vácuo, ecoando através dos éons. Somos o sonho do universo ou o universo é o nosso sonho?